Bom, então vamos começar, fazendo a oração e aí a gente já inicia a nossa conversa de hoje. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado, te damos graças, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta tarde. Nos abençoe, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra e abençoe também, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco. Fica conosco, abençoe o Luiz, que vai estar trazendo a palavra para nós, e nos abençoe ele e abre os nossos entendimentos. É o que nós pedimos, te agradecemos. Amém. 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 Tá, gente, então hoje a gente vai ter reunião com o Luiz, que vocês já estão vendo aí. O Luiz, ele é professor de Filosofia da Ciência e da Tecnologia na UTF-PR. Ele também é doutor em História, com residência pós-doutoral em Filosofia da Tecnologia na UFMG. Tá, então, Luiz, obrigada por estar aqui conosco hoje. Fica à vontade aí para compartilhar de novo a sua tela e pode começar, tá? Beleza. Deixa eu pôr aqui. Só ver se vai funcionar por aqui. Estão vendo? Sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Essa é a temática que eu quero compartilhar com vocês hoje. A visão cristã do progresso científico e tecnológico no antropoceno. Se meu interesse nessa área, minha formação é História do Brasil, né, até o doutorado. E aí, quando eu comecei a estudar sobre História e Filosofia da Tecnologia, eu me lembro de um dos primeiros eventos que eu fui, inclusive era um artigo que eu estava apresentando sobre a visão cristã da tecnologia. Teve até uma pessoa depois levantou e falou: o cristianismo não tem nada para falar sobre tecnologia, tem nada para falar sobre meio ambiente, né? E assim, eu fiquei com aquilo, eu respondi ali, né, de acordo com a argumentação na época, né, mas eu fiquei pensando durante muito tempo sobre isso, né, e eu vejo até hoje, né, como que as pessoas têm essa visão, né, de que o cristianismo é ruim para o meio ambiente, foi ruim para o meio ambiente, como que não tem nada para falar sobre tecnologia, porque, né, é uma religião que até seria contra a tecnologia, contra a ciência, todos esses mitos, né, que a gente vê. Então, uma das coisas que me motivou a pesquisar sobre tecnologia, na verdade, né, mais amplo, a minha pesquisa, na verdade, é sobre transhumanismo, né, um tema mais principal, mas também acabei tendo umas leituras, tendo umas reflexões. Então, o que eu vou mostrar hoje, na verdade, não é uma coisa acabada, é umas ideias, assim, né, de pesquisa, até que eu pretendo aperfeiçoar uns caminhos de pesquisa dessa área, assim, de história, de filosofia da tecnologia. E essa imagem de trás, eu lembrei do Van Gogh, né, eu gosto muito das pinturas dele, umas fábricas, né, lá no fundo, que você pode ver numa região ali perto de Paris, né, Clichy, que é onde ele pintou, então, e observou, né, ali no fundo essas fábricas ali no finalzinho do século XIX, né, então é uma transformação que estava passando, né, sabe que a Revolução Industrial na França, né, foi um pouco posterior, né, mais do século XVIII mesmo, mas você já começa a perceber essas modificações. E assim, né, no século XIX, como a gente vai ver, como eu vou falar hoje, as pessoas não estavam muito preocupadas com questões ambientais, né, com questões... Claro, você tinha uma ou outra pessoa que falava, né, sobre os românticos, principalmente, né, muitos autores românticos, escritores, que tinham essa questão com a natureza, né, eles até falavam um pouquinho mal, né, mas era muito raro, assim, as pessoas não estavam muito preocupadas com essas questões, né. Então, a gente vai ver, deixa eu voltar aqui. Bom, então, primeiramente, né, são três tópicos, grandes tópicos que vão se desdobrar aí na minha fala, né, o que é o antropoceno, né, o que é o progresso e a visão cristã disso, são esses três pontos aí. Uma das primeiras coisas, assim, né, que é talvez dentro da história da tecnologia, né, que é mais a minha praia aqui, foi um dos autores que deu início a toda uma discussão, assim, mais talvez acadêmica, um dos primeiros, né, nessa área da história da tecnologia sobre questões de meio ambiente e questões históricas, né, disso, foi o Lynn White, inclusive lá na palestra do Guilherme ele mencionou, né, que inclusive
o Francis Schaeffer critica ele também, né, dá uma batidinha de leve no Lynn White, que ele escreveu esse texto, que é bastante influente, que é as raízes históricas da nossa crise ecológica. E ele bate bastante no cristianismo, né? Exatamente que o argumento dele era que a visão cristã, e ele é um medievalista, né, então ele foca lá na Idade Média, foi culpado pela crise ambiental do século XX. Então, ele vai mostrando, né, de que a tradição judaico-cristã, ela segurava a exploração do mundo natural pelo homem, né, de acordo com as suas necessidades, que era a questão do domínio e tal, né. Então, muitos autores se levantaram aí para criticar, né, essa visão, uma visão que é bastante... Tem alguns autores que defendem até hoje, eu encontrei, inclusive, essa semana preparando, encontrei um autor que, inclusive, defende, né, que ele tem pontos pontos importantes, mas muita gente criticou, e principalmente, né, os cristãos vai falar, olha, você está equivocado. Mas a gente vai voltar nele, inclusive. Mas esse texto é uma das grandes marcas nessa área aí dentro da história da tecnologia, né? Porque ele era um historiador da tecnologia, o Lynn White. Aí, essa ideia do antropoceno, né, para ficar bem claro, é uma coisa que está aparecendo bastante, essa temática, né, nos últimos tempos aqui no Brasil, né, é bem interessante esse debate, eu gosto bastante desse debate, algumas pessoas, né, falam que é besteira e tal, mas a gente vou lançar aqui alguns argumentos mostrando, né, os pontos que os autores que defendem o antropoceno, que defendem esse conceito, né, por que eles consideram que nós estamos vivendo nessa era. Então, é recente, na verdade, esse termo, tá? O Paul Crutzen, ele acho que ele era de física, se não me engano, inclusive. Não bem a formação dele, mas ele escreveu um artigo, ele foi prêmio Nobel, inclusive, ele escreveu um artigo falando sobre esse termo, ele introduziu esse termo. Alguém colocou aí? Aqui não... Esqueceu a gravação? Segue o jogo. Então ele propôs, né, esse termo aí do antropoceno em 2000, nos anos 2000 mesmo. Daí depois teve um artigo publicado em 2002, né, na revista Nature, publicado para fortalecer, dar mais ênfase nisso, né, ele publicou junto com um outro autor, falando, né, sobre essas questões, então, por que o antropoceno e tal, né? Então, a marca do antropoceno é basicamente isso. Onde começou, onde começou, né? A data, coloca a data exatamente com a invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1784. Então, 1784 foi um período que até a gente, né, na história da tecnologia, a gente vê que foi um período que teve um grande aumento de produtividade. É quando você vê que as pessoas não estavam percebendo isso, as pessoas que estavam vivendo lá, né, na Revolução Industrial, elas não estavam percebendo que elas estavam vivendo na Revolução Industrial. As pessoas no finalzinho do século XIX finalzinho do século XVIII mesmo, comecinho do XIX, as pessoas ainda viam que estavam tendo algumas transformações, mas para eles, né, não estava. Mas quando a gente olha para trás e vê os índices de produtividade, né, e tal, a gente percebe isso, que foi ali com James Watt, que foi, né, o grande salto de produtividade, porque teve várias outras máquinas diferentes criadas para tentar aumentar a produtividade, né, principalmente na questão têxtil, mas foi realmente essa invenção, a máquina a vapor do James Watt, 1784, que marcou aí, né? Então não é arbitrário essa data, né? Às vezes as pessoas colocam, né? Pode colocar umas datas, foi tal evento, tal, né? Mas não é um evento bem marcante, né? Então é isso que eles escolheram, né? O Paul Crutzen e o colega dele, o Gene, que fizeram esse artigo, né? E cunharam esse termo antropoceno. Então, assim, tem as medições do antropoceno, né? Então, esse conceito aponta para uma nova era dos humanos, né? Que é quando tem uma grande modificação, a gente percebe uma grande modificação no meio ambiente produzida por seres humanos. Nunca antes na história a gente conseguiu fazer uma mudança tão grande do que a partir, né, da invenção de 1784, mais especificamente, né? Então, tanto que, claro, já estava em crescimento,
já antes, né, por exemplo, essa medição aí de 1750, então 34 anos antes da invenção, você já começa algumas modificações, mas claro que de repente tem começa a ter alguns saltos, né? E a gente vê aí a utilização de água, vários índices aí que são marcados, né? Que você vê que tem um salto bem grande a partir da Segunda Guerra Mundial. Vai só crescendo, e aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? É um negócio quase que foge do controle. Então a gente tem outros índices, vários índices. Às vezes as pessoas falam uma coisa da cabeça dos cientistas, né? Aquecimento global, modificação dos seres humanos, não, porque acontece essas modificações de temperatura de maneira cíclica na história expandida do universo, do planeta Terra, né, e tal, né? Mas aí você vai olhar uma série de evidências e você percebe que não é bem assim, né? Então, olha só, tem um aqui que mostra até a quantidade de... Cadê? Tinha uma que era, acho que a quantidade de restaurante de McDonald's, era engraçado até, uns dados assim, mas vai colocando vários dados, ó, consumo de papel, o grande aumento que tem a partir da Segunda Guerra, né? A partir de 1950, né, para ser mais exatos. Você pode ver que tem o último quadrinho em cada última faixa, ali, em cada desses gráficos pequenos, né? Ele tem um salto bem grande, né? Grandes uso de água que eu já mencionei, a extinção de espécies, que é o último quadrinho lá no canto, lá embaixo, né? A extinção de espécies é muito maior nesses dados, então é inegável por quantidade, não é só um dado, são quantidade imensa que nós estamos, né, tendo uma modificação bem grande, né, uma coisa, um impacto bem grande. Tiago, pode falar. Eu não sei se foi como falado no começo, né, se a gente vai fazer mais uma conversa, se a gente joga os comentários e perguntas mais para o final, mas posso fazer um comentário aqui? Pode fazer. O que eu já tenho visto, né, sobre o antropoceno, o que a comunidade, né, tem discutido bastante é sobre esse início mesmo, né? Eu acho que eles divergem muito sobre quando, em que data exata, né, seria por causa disso. E tem essa proposta do Crutzen de ser esse advento aí da máquina a vapor. E os geólogos, principalmente, eles consideram a questão de uma data inicial para uma era geológica quando existe algo que tem um registro geoquímico, né? É muito evidente que mostra uma transição. Então, muitos estão procurando onde que haveria um registro que, por exemplo, próximas gerações, daqui a milênios, olhariam para esse ponto e veriam, olha, e agora existe um registro para isso. E aí alguns estão propondo, né, que essa data seja o pós-guerra, 1950. Exatamente. Exatamente. Porque ali é onde aí que você vê os gráficos aí, né? O registro radioativo, né? E aí o uso de radiação na Terra deixa um registro em toda a superfície da Terra. E aí seria um registro que aos próximos milênios seria ainda recuperado como uma assinatura do início dessa era, né? Perfeito. É bem isso. É isso, porque nos dados você vê 1950, né? Todos esses gráficos aqui que estão aí, exatamente, né? Bem isso. Ótima intervenção aí, Thiago. E eu, como historiador, eu gosto dessa data, né, de 1784, por quê? Porque, assim, a gente consegue entender qual a origem disso, né? Aí, quando começou, onde que a gente desandou, né? Digamos assim. Mas a gente vai ver até porque que isso até tem mais impacto até, né, na formação histórica de como a gente pensa meio ambiente, né, historicamente. Então, sim, diretamente, né, o aquecimento global é diretamente relacionado ao consumo industrial de energia, produção de gases de estufa em economias industrializadas fluentes, né, bem fortes. Então, a gente tem alguns dados, né, a concentração, né, atmosférica de gás carbônico e tal. E aí você tem as medições, né, ao longo. Aqui, então, a data, né, vai avançando para trás, né, 100 anos atrás e tal. Então, o ano zero aqui é 2000, se não me engano, que são os dados, né, que se tem lá da agência
de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, acho que é a EPA, né, a sigla. Então esses dados você coloca, inclusive quando você entra no site deles, é bem legal. Depois eu posso passar o link também, deixar aí, que você clica e você vai meio interativo, assim, né? Então, assim, basicamente, né, a pessoa fala aí, né, todos os problemas, né, extinção de espécies, extinção de habitats que está acontecendo, produção de lixo, camada de ozônio, todos os problemas apontam, né, aí para o antropoceno. Os problemas estão residindo aí. E assim, gente, eu falei aqui de maneira bem breve para introduzir, é um assunto bem vasto, tem muitos autores aí para se pensar o antropoceno, tá? Como o Thiago apontou, tem muitos, dependendo de qual medição você faz, dependendo de qual linha acadêmica você está tomando, você tem visões diferentes de começo e tal, né? Mas as pessoas concordam, em sua maioria, né, estudiosos aí concordam, né, que o ser humano tem um impacto, né, tem um impacto na Terra e a gente precisa rever isso, para a gente, que vai acelerar muito, não só acabar com os recursos naturais, mas também, né, levar a uma extinção, uma grande extinção aí, em massa, destruição total do planeta. A gente precisa dar uma freada legal nisso, né? E, então, assim, é legal que essas questões têm chegado no Brasil, né? Não sei se vocês conhecem esses autores, eu vou mencionar 3 autores brasileiros, ou 3 livros brasileiros bem interessantes, assim, que tentam aplicar essas questões para o Brasil mesmo, e pensar em soluções mesmo, né? Porque a gente sabe, né, o Brasil sofre muito com questões ambientais, e a gente tem aí, né, o caso da rompimento da barragem do Fundão em 2015, né, e tal. Então você tem uma série de problemas assim, ambientais que a gente precisa pensar. Esse livro eu até recomendo, é bem legal, é um livro bem bonito, inclusive, ele tem bastante infográficos e tal, voltados para o Brasil para pensar, inclusive usa esse termo antropoceno, né, que são um tema recente, assim, né, nos estudos, né, e aí já é um livro, também esse livro é recente, não sei se é desse ano, do ano passado, e incorpora aí, é bem interessante também. Um outro livro que aí é bem introdutório nesse sentido de o que é o antropoceno, né, esse do José Eli da Veiga, é um livro até curto, mas bem didático, bem interessante assim, para pensar também. E esse aqui já é um livro um pouco maior, Capitalismo e Colapso Ambiental, o Luiz Marx, estudioso dessa questão ambiental, né, na área das humanidades, né. A maior parte dos autores que eu vou mostrar são da área de humanidades. E é bem interessante também que pensa com questões voltadas para o Brasil, né, os problemas do Brasil. Mas sim, aí a gente tem que pensar aonde que talvez a gente ficou muito forte essa visão do que a gente tem de progresso, que é o próximo ponto, né? Para onde a gente chegou? Então a gente está vivendo nessa era do antropoceno, mas teve um momento que as pessoas começaram a confiar de maneira muito forte na ideia do progresso, justificar o progresso por si mesmo, né? Então, um dos grandes aí proponentes, tem outros também, mas é o próprio Comte, né? Então a fé no progresso se estabelece no século XIX com o Comte, aquela ideia do positivismo, e exatamente o slogan do positivismo era ordem e progresso, né? O slogan que está aqui na nossa bandeira, e a nossa bandeira é uma bandeira positivista, né? E foi lá no finalzinho do século XIX, né, pensada ela, e essa visão muito forte, né? O Brasil tinha uma influência muito forte dos franceses e ficou muito forte como os franceses, e claro, né, aí se espalhou para o mundo ocidental essa visão do progresso, né? Mas a gente precisa pensar o que é o progresso, né? E quais são as críticas. O Goodswald, não sei se a pronúncia está correta, né, mas é um livro bem interessante, né, que eu recomendo bastante. Esse livro, Capitalismo e Progresso, é um livro já antigo, mas ele é muito interessante, né, para falar sobre essa questão da visão do progresso. Ele coloca, então, essas bases do progresso. Então, ele fala, essencial para a autorrealização do homem, que é obtida por meio da interação com a natureza, né, a gente dominar a natureza, que é o ideal lá da Renascença. Depois, a ideia da livre competição como ordem natural, na qual o equilíbrio de mercado leva à ordem
social. São alguns mitos, tá, gente, que a gente vai tendo aí, que vai sendo construído como justificativa para o progresso. A lei natural, de que cada preço é justo se for resultado da livre competição. Então, a tarefa do governo é simplesmente proteger os direitos de propriedade e contrato. O governo não se mete muito, né? E uma ética utilitarista, que as atividades humanas baseadas em termos dos efeitos de utilidade e considera a crescente aquisição de bens pela humanidade como a mais importante fonte de utilidade. Então, é isso que no século XIX, né, vai fortalecer a ideia do capitalismo, dessa ideia ligada ao progresso e todos a forma como vai ocorrer o capitalismo no século XX, né, e XXI, né, que vai se exacerbando, né, vai ficando cada vez mais forte. Aí a gente já tem os céticos, já nem todo mundo era, digamos assim, fã, né, do progresso, já criticavam já mesmo no século XIX, quando estava se desenvolvendo ainda, né, essa ideia do progresso, já tinham os críticos, alguns, dentre eles a gente pode falar desses, mas tem muitos outros, né, mas o Burckhardt, Jacob Burckhardt, é um historiador, o Nietzsche, e aqui tem o Schopenhauer, né, e o Spengler, né, que é, inclusive, o Dawson, cita bastante ele, né, o Christopher Dawson. Então, esses caras eram bastante críticos do progresso, né, já no finalzinho do século XIX e século XX. Claro que a maior parte das pessoas, na verdade, era extremamente favorável. Então, você falar que você era contra o progresso no século XIX e comecinho do século XX, principalmente antes das guerras mundiais, era loucura. Aí, com a Primeira e Segunda Guerra, já as pessoas ficaram extremamente pessimistas com o progresso da humanidade, né? Então, já viram que a gente não estava assim, melhorando tanto, né, quanto se imaginava. Então, tem algumas promessas e lado negro disso, né? A gente tem, por exemplo, a promessa do liberalismo no início, né, no finalzinho do século XIX, promessa de democracia, igualdade legal, riqueza, desenvolvimento tecnológico, científico, né? Mas, por outro lado, o que a gente acabou colhendo com um progresso muito forte, né? A gente acabou tendo um lado negro, né? O poder, né? Imperialismo, nacionalismo muito forte, o racismo, pobreza, né? O surgimento dos cortiços, por exemplo, na Inglaterra, que essa imagem representa, né, de maneira muito forte, que você tinha uma inovações industriais absurdas, né, na Europa, realmente os produtos ficando muito mais baratos, né, com a produção em massa, de um lado, realmente foi muito bom a industrialização, mas também a gente tem que ver os lados ruins disso, e a gente também poderia ter se pensado, né, como mitigar isso, não só os problemas de pobreza, mas também os problemas ambientais, né, porque no começo nem se pensava, né, em questões ambientais, né, antes do século XX, na primeira metade do século XX, pouquíssimas pessoas falavam contra o meio ambiente, né, em defesa do meio ambiente. E quem falava eram considerados pessoas pessimistas, né, e tal. Aí com as descobertas, né, várias descobertas na climatologia e tal, começaram a perceber, né, como essas atividades industriais eram danosas para o próprio ser humano, né? Progresso, tem umas pessoas extremamente otimistas, né, com o progresso. Esse livro eu topei, assim, eu fiquei abismado com o otimismo da pessoa, né, porque ele fala assim, esse autor, né, a internet, ela vai acabar, ou a tecnologia, né, vai acabar com a ignorância, as doenças, a pobreza, a fome e a guerra. E aí a gente tem o quê, na verdade, né? A gente acabou com a ignorância, né? Desenvolvimento de tecnologia, não. A gente tem muitas fake news, negacionismos. Acabou com doenças? Não, inclusive várias doenças têm surgido pela má utilização, né, de tecnologias e tal, e do abuso do meio ambiente e tal, né? Pobreza, acabou? Não. Desigualdade tem só aumentado, não tem diminuído. Fome, pouco investimento tecnológico é feito para resolver isso, né? E guerra, né? Inclusive, algumas guerras têm sido iniciadas por fake news, né? Então, assim,
foi uma grande... muitas pessoas ainda profetas e defensores do progresso por si só, né? Não que quem seja crítico quer acabar com tecnologia e ciência, mas segurar os freios disso e cuidar com isso, que essa ideia de que nós temos que progredir a qualquer custo tem trazido muitos problemas, mais do que benefícios, né? Byung-Chul Han é um autor que eu tenho lido bastante ultimamente, né? E ele escreveu nesse livro, Capitalismo e Impulso da Morte, ele escreve assim: o que a gente chama hoje de crescimento é, na realidade, ou que a gente pode falar de progresso, desenvolvimento, né? É, na realidade, uma proliferação cancerígena e sem rumo. Vivemos atualmente um delírio de produção e de crescimento que se parece com um delírio de morte. Ele simula uma vitalidade que oculta a proximidade de uma catástrofe mortal. A produção se assemelha cada vez mais a uma destruição. É possível que a autoalienação da humanidade tenha atingido um tal grau que ela experimentará seu próprio aniquilamento como um engozo estético. Você vai estar assim, o mundo está explodindo, né, e caindo e sendo destruído, e você lá, né, maravilhado, talvez lá com óculos lá, né, de realidade 3D no multiverso, né, do Zuckerberg, né, lá, assim, maravilhado, e o mundo acabando, né, distraindo-se no meio do lixo, vivendo, sei lá, né. Então, na segunda metade, segunda metade do século XX, alguns intelectuais chegaram a algumas conclusões, né? Chegamos nos limites do avanço econômico. Estamos rapidamente esgotando os recursos naturais, começou a ter uma desconfiança com relação à ciência e tecnologia, né, que muitas pessoas ainda continuaram confiando cegamente, né, e colocando todas suas apostas nisso, né? E, né, chegamos numa sociedade do cansaço, né? Uma sociedade que como a gente pode ter tanto alívio de trabalho, né, que a gente não convive, não tem mais tanto, vai diminuindo o trabalho pesado, e mesmo assim nós somos uma sociedade com depressão, com burnout e tal, né? Então, quer dizer, os limites do progresso, né? Tem alguns problemas aí. E eu gosto muito dessa imagem para representar o que é o progresso, né? Você corta a árvore, né, e depois você instala ali, né, ou guarda-sol, ou igual alguns lugares que tem, né, árvores eletrônicas e tal, né, uma árvore mecânica e tal, né, um negócio assim meio, sei lá, né, para não dizer no mínimo. Biodesign. Acho que entenderam errado o que é o conceito de biodesign, né? Exatamente. E aí, a gente tem alguns autores, é interessante que alguns autores começaram a ver que eles tinham até que mudar, dentro das humanidades, mudar as suas teorias para tentar ajudar a pensar o meio ambiente. O Bruno Latour é um desses. O Bruno Latour, antes, lá na sua carreira inicial, tem muitos autor-rede, né, muitas ideias interessantes de filosofia da ciência, mas ele era relativista, né, tinha um relativismo bem forte ali, e aí ele começou a ver que o relativismo dele não dava conta de tentar, ele começou a se preocupar com questões ambientais, ele viu que o relativismo dele não dava conta de ajudar, porque se você fala assim, bom, então, né, talvez, depende, os cientistas estão vendo aí aquecimento global, mas talvez eles estejam usando um ferramental, né, uns experimentos diferentes, que podem, se eu olhar para o outro lado, eu posso ver que não tem, né, e tal. E aí ele viu que ele começou a abandonar as teorias dele antigas, que eram mais relativistas, e ir para uma ideia mais assim, então, que eu preciso pensar em questões objetivas, valores objetivos e tal, para pensar. E aí ele começou a pensar, então, esse Diante de Gaia, aí é um livro que a gente tem, né, que é exatamente pensar a natureza. Foram palestras, não lembro, acho que não foi Gifford, não, acho que não lembro, foi um lugar desses de palestras interessantes aí, quem depois saber certinho posta aí pra gente, mas ele começou a pensar, e naquela crítica, né, de começar a pensar, aí a gente vai partir para a visão cristã, né, começar a criticar, então, alguns autores que criticaram o cristianismo, e como que o cristianismo ajuda a pensar o meio ambiente dentro dessas questões das humanidades, né, que é o meu foco, né? Então, esse livro já fala, né, um livro depois publicado no aniversário de 50 anos, da teoria lá do Lynn White, né, de que a crise ecológica era baseada nas ideias cristãs, né, foi causado pela visão cristã, e aí os autores exploram nesse livro
né, claro que tem alguns autores que vão concordar ali dentro, né, mas muitos autores vão dizendo, olha, veja bem, veja como que era a visão, na verdade, de trabalho, veja como era a visão de meio ambiente, né, você tem um Francisco de Assis, né, e tal, como que você está falando que o cristianismo era uma coisa contra a natureza e tal, então eles vão explorando, é bem interessante, né, não temos em português, infelizmente, mas é bem interessante para pensar. E o Lewis, um autor que eu gosto muito também, era um dos grandes críticos da ideia de progresso, e inclusive até na ficção que ele escreve também, porque o Lewis era escritor, né, escreveu Sonarne, ele escreveu também ficção científica, ele era ele tinha uma pegada filosófica bastante forte, né, e ele era teólogo por hobby, né, nas horas de lazer ele escrevia teologia. Então ele falava bastante sobre progresso, ele criticou bastante nada. Se você ler a trilogia cósmica dele, né, você vê bem isso, que era uma crítica a esse progresso, não crítica à tecnologia em si, crítica à ciência em si, mas a maneira como a tecnologia era encarada, né, a maneira como o progresso era o foco de tudo. Então ele escreve esse livro, né, que na verdade é um artigo que está lá no Deus no Banco dos Réus, que teve em 1958, se não me engano, um jornal lá em inglês, ele publicou uma série de 5 ensaios tentando responder, né, que os autores tentavam responder essa questão. Será que o homem está progredindo hoje? E aí o Lewis publicou esse texto, né, chamado O Progresso é Possível, o título original, acho que era, ou tinha esse subtítulo, né, Escravos Voluntários do Estado de Bem-Estar Social. Então, ele argumentava que os eventos traumáticos do século XX, né, bomba atômica, as 2 guerras, o nazismo, o Gulag russo, tudo, né, sob Stalin, né, tudo isso se tornaram possível graças a 2 fatores que ele vai criticar: tecnologia e as estruturas políticas. Então, é aí que a gente tem que ver, né, criticar isso, criticar a maneira como o Estado pensa a tecnologia e como que as pessoas, os indivíduos pensam a tecnologia, qual é a cosmovisão por trás dessa tecnologia, né? Ali a bomba atômica. Então o Lewis falava que o progresso era um sonho que a humanidade tinha que acordar, né? Porque a mesma raça que foi capaz de produzir vacinas criou também a guerra bacteriológica, por exemplo, né, que ele menciona, um dos exemplos, né? Então ele fala que vários inventos, né, e descobertas da ciência e da tecnologia foram usados para coisas ruins, né? Então uma das coisas que ele critica é a ideia do domínio, né? Isso não tem nada a ver com a ideia do domínio lá a partir da Bíblia, né, dominar sobre tudo, ou dominar sobre os animais, né, e tal, ou a ideia medieval, mas no próprio século XX que ele está vendo e observou isso, né? Então ele fala assim, que as pessoas no século XX, elas têm essa ideia de que nós temos que controlar a natureza, nós temos que ter um controle sobre a natureza, e esse controle, essa busca de controle muito forte sobre a natureza, inclusive controlar outras pessoas também, né, porque controlar a natureza humana também está dentro dessa busca de controle. Na verdade, ele vai falar que revela-se como o poder exercido por algumas pessoas sobre outras, tendo a natureza como instrumento. Então, essas pessoas, ele falava muito sobre as pessoas lá, né, os transhumanistas, que queriam modificar a natureza humana no sentido de aperfeiçoar a natureza humana. Na verdade, era assim, eles queriam ter um maior controle. É isso que você vê nas pessoas que são os herdeiros dos transhumanistas hoje em dia, né, que são, por exemplo, os CEOs das grandes companhias de tecnologia. Eles são herdeiros diretos, eles têm muitas ideias transhumanistas, e o que eles querem? É domar a natureza humana, é a busca deles, né? Então, o Lewis falava, uma abolição do homem, tá? Esse livro é fantástico, né, gente, para pensar sobre essas questões. E principalmente o artigo, né, esse artigo central aí, o que dá o nome ao livro, né? E ele fala, então, que o homem é tanto paciente, o objeto, quanto o dono, já que ele é alvo tanto de bombas, quanto da propaganda, quanto das ideias de se modificar o ser humano, se modificar a natureza, né, que o homem tem que controlar. Então, os últimos homens, o livro está falando, antes de ocorrer a abolição do homem total, né, eles
longe de serem os herdeiros do poder, eles serão homens sujeitos ao extremo, a mão morta dos grandes planejadores e manipuladores. As grandes pessoas que estão por trás pensando, né, como controlar, como obter maior poder, maior controle. Então, a conquista da natureza pelo homem, se os sonhos de alguns planejadores científicos se realizarem, significa o governo de algumas centenas de pessoas sobre bilhões e mais bilhões. O último estágio terá chegado quando o homem tiver obtido o controle sobre si. Ele falava sobre a questão da genética, do condicionamento pré-natal, da educação, da propaganda, né? Mas a natureza, então, humana será a última parte da natureza a se render ao homem. Era isso que ele falava. É isso que ele estava falando, ele estava apontando sobre... E ele falava sobre questões ambientais, falava sobre a questão, né, da natureza humana, mas quem falava também bastante sobre isso era o amigo dele, mas não falava tanto assim, tão explicitamente, né, que era o Tolkien, que não escrevia muitos textos como o Lewis, né, textos, ensaios, né. O Tolkien acabava escrevendo... você acaba percebendo nas histórias dele, né? Então o Tolkien, a gente sabe, né? Quem gosta de Tolkien sabe a importância das árvores, né? Você fica imaginando o tanto de simbolismo das árvores que tem no Tolkien, né? A própria a árvore de Gondor, os entes. Então ele gostava muito das árvores, ele tinha uma visão bem interessante ambiental. Até escrevi um texto, não sei se vocês conhecem, lá para Tuporém, chama A Importância das Árvores e a Visão Ambientalista do Tolkien. Escrevi lá no Tuporém, falando dessa visão. Então ele tinha bastante interesse sobre questões ambientais, ele sofreu bastante o impacto da Revolução Industrial, né, porque ele convivia em regiões, ele nasceu, passou parte da infância dele em Birmingham, que era um grande centro industrial. Até algumas pessoas falam que a descrição lá de Isengard, depois destruída pelo Saruman, é bem como era as cidades mais industrializadas ao norte, lá da Inglaterra, né, Manchester, por exemplo, era bem industrial. Então você vê também uma visão bem industrial, e o Saruman, ele era um grande industrial, né, um grande capitalista industrial, né, de que quer usar e destrói todo o meio ambiente, então não se preocupa com isso, só buscando o seu intento ou uma noção de progresso, né? Então essa visão, por exemplo, do Saruman, de domínio da natureza, né, de controle da natureza, de construir até raças novas, não tem nada a ver com a busca lá o que o Lynn White acusava o cristianismo, né? Porque o Tolkien, por exemplo, ele via que o homem era um mordomo da criação, devia cuidar da criação, e o mandamento era para cuidar do jardim de toda a criação. Então o culpado não seria o cristianismo, pelo contrário, seria o abandono da visão cristã de cuidado que foi gerando esse descaso, e a gente vê com o iluminismo no século XIX, né, que foi dando justificativos para essa visão do progresso, o abandono da visão cristã. Olha lá que beleza, né, o condado. E se você vê, né, se você lê todas as obras, aí, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, né, Silmarillion mesmo, você vê que a visão de que a natureza é algo que vale a pena a gente cuidar, né? Então o Tolkien falava que a visão apontava, né, que a sociedade industrial ela pode não ser só danosa para o meio ambiente, como para o próprio estilo de vida, né? Tanto que tem o incômodo do estilo de vida do Hobbit, né, como que é alguém voltado mais para a natureza e tal, e isso vai acabando sendo um problema bem sério nessa visão industrial se expandindo cada vez mais. De novo, eles não são, o Lewis, o Tolkien não eram contra a tecnologia, né, mas eles tinham essas limitações com essa visão. O que acontece? Tanto em Tolkien, você já vê assim que existe essa possibilidade de um cuidado, de usar a tecnologia de uma maneira sustentável, né? Então, é muito legal que tem um movimento, eu gosto muito desse movimento artístico da Arte Nouveau, e o Tolkien também gostava, inclusive a pintura que está ali no canto, a pintura é um desenho do próprio Tolkien, que tem na capa do livro A Árvore e a Folha, se não me engano, acho que é esse o título. Foi um desenho dele bem inspirado na Arte Nouveau, que a Arte Nouveau é assim,
ela abraçou os desenvolvimentos tecnológicos, por exemplo, o aço, né, que era uma coisa nova, o concreto, de maneira otimista, e introduziu na arte. É isso que a gente vê aí, né, por exemplo, na Sagrada Família, que tem muita coisa baseada na natureza, nas árvores, mas também com bastante tecnologia. E você vê isso muito na arte Nouveau. Inclusive, como curiosidade, né, se vocês, não sei se vocês lembram, vocês podem reassistir Senhor dos Anéis, lá em Valfenda, tudo é arte Nouveau. Tudo, a construção, a decoração do quarto, quando o Frodo acorda, né, você vê bem isso. Então, era uma coisa que foi uma homenagem, até uma arte que o Tolkien gostava bastante. E era um grande exemplo de uma arte, eu gosto muito da Art Nouveau por isso, porque era uma relação, não era assim, odiamos tecnologia, vamos jogar fora, né, porque a arte é outra coisa, não, eles conseguiram juntar isso. Né, isso foi bem legal. Então, existe possibilidade de apaziguar, né, natureza e tecnologia. E um dos grandes críticos do progresso é o Jacques Ellul. Não sei se vocês conhecem, mas é um autor bem interessante, apesar de que ele ser pessimista. Eu, por exemplo, não sou tão pessimista assim, né, com relação à tecnologia, né, mas eu gosto de muitas críticas que o Jacques Ellul é um autor que me acompanha bastante. Ele era cristão, tem textos, inclusive, teológicos, puramente teológicos. Bem legal os textos dele. E esse livro aí, A Sociedade Tecnológica, eu não lembro, tinha essa edição, tem uma edição dele antiga aqui, que a gente encontra em sebos e tal, mas não tem mais editado aqui no Brasil. Mas ele escreveu isso em 54, e ele falando sobre questões de como que a aposta da técnica, na verdade o subtítulo era esse, né, a técnica, a aposta do século, né, do século XX, né, era isso, de que a técnica podia controlar totalmente o meio ambiente, podia produzir felicidade, riqueza, enfim, podia resolver todos os problemas do mundo. E a gente caiu nessa ideia, nessa lábia da técnica, né, ele usava essa palavra técnica, ele não usava tecnologia, porque ele falava que técnica é uma coisa maior do que tecnologia, abrange, é uma visão, né, de mundo até, a técnica. E ele falava que a gente caiu nessa lábia de eficiência. Nós buscamos eficiência. Mas, sim, o que é eficiência, né? Então, quer dizer, eficiência eu tenho um computador melhor cada vez mais, né? Eu tenho uma comunicação, como que eu vou tornar a comunicação mais eficiente? Então, eu vou aperfeiçoando, eu chego no WhatsApp, né, digamos. É a coisa mais eficiente que eu tenho em comunicação, porque eu consigo conversar com uma pessoa do outro lado do mundo instantaneamente. Mas aí a gente vê que vamos analisar por outros aspectos, né, que não só técnicos, né? Pensando aí já no Hermann Doiver, né, pensando em vários aspectos. Se a gente pensar pelo aspecto social, a gente vê que tem alguns problemas. A gente tem ruídos de comunicação, né? Você manda lá 4 mensagens, 4 perguntas, a pessoa responde só a última, né? Você manda um áudio para a pessoa acelera seu áudio. Então, assim, será que realmente atingimos uma eficiência em todos os aspectos? A gente atingiu um aspecto, né? Mesma coisa se a gente pensar uma produção industrial, né? É eficiente a produção? O que é eficiência na produção industrial? É produzir bastante, né? Mas a gente vê que tem um monte de problemas isso. Só uma coisa aqui. Então, deixa eu passar aqui para essa parte aqui, que é as características que ele fala do progresso tecnológico que a gente precisa criticar. Né? São 4 pontos aqui. Então, ele fala assim, o autocrescimento. Então, o que são essas características do progresso tecnológico? Então, a gente aceita isso como é isso que é o progresso, a gente tem que aceitar, é assim mesmo. Não tem o que a gente fazer. Não importa o que a gente faça, né? A gente é desse jeito que é o desenvolvimento tecnológico. Ele vai criticar isso. Então, por exemplo, são 4 pontos aí. Primeiro, o autocrescimento. Quer dizer, a ideia de que tem uma força interna, intrínseca, que não importa o que o homem faça, o que o ser humano faça, a tecnologia vai se desenvolvendo. Né? Então, tem um celular, ele vai... Né, eu tenho um celular lá, Nokia, que só tem um joguinho da cobrinha, né? E que ele vai aperfeiçoando. Daqui a pouco eu posso mandar tirar foto, eu posso, né, fazer ligações com imagem, né? Independente do que o ser humano faça, vai desenvolvendo. Outro é automatismo, né, que como se fosse uma força
independente de qualquer interferência externa, qualquer decisão humana, é automático. As tecnologias vão por si só se desenvolvendo, né? Essa ideia da progressão causal e ausência de finalidade, quer dizer, tecnologia não se desenvolve em termos objetivos a serem perseguidos, mas em termos de possibilidade de crescimento já existentes. Então eu não posso criar qualquer coisa, na verdade, né? Eu tenho questões técnicas, limitações de ambientais, limitações de valores, né? Por exemplo, clonagem, né? É uma coisa que tem todo um debate em torno, né? Tem uma limitação ainda, né? Aí, né? De clonagem de seres humanos. Mas tem uma outra série, mas questões energéticas, né? Enfim. Então, então não basta querer, né? Então, eu quero um mundo 2030 só tenha carros elétricos. Aí a gente vai começar a pensar sobre as limitações, né, que tem isso. Então, alguns países, inclusive, já estão diminuindo, uma diminuída na venda de carros elétricos, porque, né, todo o sistema necessário, tecnológico, é complicado, né, e talvez ele não seja tão limpo assim quanto se imagina, quando se imaginava. Então tem questionamentos sobre isso. E assim, qual a finalidade, né? Parece que qual que é a finalidade do progresso tecnológico? A alegria da humanidade? Mas qual alegria da humanidade, né? Fazendo uma paráfrase lá do MacIntyre, né? Ele tem um livro O Justiça, né? Então do que a gente está falando, né? Quando a gente está falando que é para alegria, para as necessidades humanas e tal, né? A gente precisa definir essas coisas, né? Porque só falar que não, a gente tem o progresso porque as pessoas têm necessidades. Então é assim. Então assim, e o problema da aceleração, né? Que ele já falava lá, tem alguns autores que vão falar hoje, né? O Fernando Pasquini também, que fala sobre filosofia da tecnologia, ele está bastante se debruçando sobre essa questão da aceleração hoje, por um autor chamado Hartmut Rosa, que ele vai falando sobre as questões que a gente tem muitos problemas, né? Porque a gente tem que produzir, a gente não para pensar, né? E aí, mas o que está por trás disso? O que está... quais são as implicações a longo prazo, né? Por exemplo, sei lá, a gente pode falar uma questão bem básica, é bastante debatida e bastante polêmica, né? Sementes geneticamente modificadas. Né? Como que são as implicações disso a longo prazo? Não, a gente desenvolveu, agora a gente tem que aplicar isso, né? Porque isso é a salvação do agronegócio, da alimentação, né? Mas a gente pensou bem sobre isso, né? Exatamente, né? Outro colega, não é muito conhecido aqui no Brasil, né, mas é o Charbonnier, amigo do Jacques Ellul, e ele falava também sobre, esse livro a gente tem em português, você acha em seu e tal, né, O Jardim da Babilônia, onde ele ficou falando bastante sobre questões ambientais, é bem interessante, e ele descreve que a expansão, nesse livro especificamente, como a expansão do poder humano da ordem tecno-industrial em escala planetária priva, na verdade, o ser humano da relação com a natureza, uma relação harmoniosa com a natureza, e ameaça não só o equilíbrio ecológico, mas também a liberdade humana, uma coisa que o Lewis, o Tolkien também falavam, né? A gente não tem mais esse contato com a natureza, e tem vários estudos, inclusive estudos sobre, teve lá um cara que estuda o impacto na mente das redes sociais, o impacto na mente das pessoas, né, das redes sociais, e uma das coisas era as pessoas que tinham contato com a natureza, eles tinham impactos menos danosos do que as pessoas que não tinham esse contato, que às vezes que moravam numa cidade grande, poluída e tal. Então, tem estudos neurológicos, estudos mais recentes, apontando a importância da natureza, né, além de toda a questão ecológica, né. E ele falava, então, que já anunciava lá nessa época a ideia do transhumanismo. Esse livro é de 69, esse livro aqui da Jardim da Babilônia, onde ele já anunciava a questão do transhumanismo, né, de que a ideia de que a gente quer
conquistar a natureza, a gente quer conquistar a natureza humana. Então, assim, vamos acabar com o meio ambiente? Mas não tem problema, a gente vai criar um ser humano que, sei lá, vai ter um filtro já instalado, né, no nariz e tal, e a gente vai sobreviver. A gente tem, a ideia é sempre assim, né, a gente tem como resolver tecnologicamente. Isso é uma das grandes críticas, né, que se fazem. Né? Vamos para Marte. Vamos para Marte. Isso, vamos para Marte, né? A gente deixa esse planeta aqui, né, e vamos para outro lugar. Um dos grandes críticos dessa ideia do progresso é o Egbert Schirmer, holandês, aí, seguidor de Doiver, e ele fala, né, que sob a influência das estruturas econômicas de poder, a tecnologia tem produzido desperdício e poluição. Né? Então a gente tem a ideia do liberalismo, a gente tem ideias, né, vamos lá, progresso e tal, então a gente tem produzido muitas coisas ruins. E ele fala assim, né, claro, de maneira bem resumida, bem breve, a ideia é um livro que eu recomendo também para vocês lerem, bem tranquilo de ler, um livro gostoso, agradável de se ler, né, esse livro Fé, Esperança e Tecnologia, onde ele fala, né, de que a imagem do jardim não é uma imagem romântica. Desde a queda do trabalho cultural extraordinário é uma necessidade. Todo trabalho cultural tem um preço. A criação, como um jardim a ser governado e mantido, não exclui de modo algum o desenvolvimento de ciência, tecnologia e da economia. Porém, nesse caso, eles estão a serviço da vida. Né? A gente não está produzindo a serviço da própria tecnologia. Né? Estamos enriquecendo os grandes donos das corporações. Não, as tecnologias devem estar a favor da vida, em toda a sua diversidade. A perspectiva que se acena aqui não é de um mundo totalmente controlado pela tecnologia, que a gente vê nas cidades smart cities, né, que falam. Cidade. O que é uma smart city? É uma cidade totalmente tecnológica, não tem árvore, você tem, sei lá, uns respiradores lá, né? Todo o negócio é dominado assim, por tecnologia. Mas será que isso é uma cidade humanamente inteligente? É um termo que eu gosto muito. Vai ser o título de um artigo futuro aí, né? Cidades humanamente inteligentes. Não é descartar tecnologia, mas é também não falar assim que todos os problemas da cidade a gente pode resolver com tecnologia. Todos os problemas da humanidade a gente pode resolver com tecnologia. Então, a ideia é uma cidade jardim ricamente diversificada. A ideia é lá dos jardins da Babilônia, lá do livro também, que já se acenava, né, o Charbonnet lá também na década de 60. Então, essa é a ideia. Então, e o Schirmer, ele também gosta do Elo, tá? Apesar do Schirmer ele ser bem mais otimista, né? Mas ele gosta também, inclusive ele escreveu um livro falando, né, uma revisitada às obras do Elo, né? Então eles negam essa ideia do progresso, né, e essa ideia da tecnologia de maneira acrítica, né, a pegar a tecnologia de maneira acrítica. E aí a gente tem o Goldsvart, né, que eu já anunciei lá o livro dele, também um livro aí traduzido, né, pela ABC2, onde ele fala das limitações de crescimento. Né? Então, qual que é a medida humana? Né? A gente precisa ter uma medida de responsabilidade, de administração de uma terra que nos foi confiada. Isso é interessante que tem autores não cristãos também que vão falar isso. Né? Hans Jonas, um autor que tem uma tradição judaica, né? Mas ele não é religioso, assim, né? E ele também fala nessa ética do princípio responsabilidade, onde ele vai falar sobre essa necessidade que a gente precisa ter. Esse livro é de 79, né? O Goldsvart era economista, seguia a tradição de Doiver. Tem um capítulo específico quando ele fala sobre o capítulo 12, onde ele fala sobre a vulnerabilidade do ambiente, bem interessante aqui para nossa, que a gente vai ler. Outros autores que a gente não tem, infelizmente, traduzido aí, eu não sei nem como é que se pronuncia o Bronislaw, vou falar só o primeiro nome dele. Bronislaw. Ele é também um sociólogo e ele tem focado bastante, tem esse livro aqui, Natureza, Tecnologia e o Sagrado, onde ele vai falar que a natureza tem sido desacralizada e tem sido instrumentalizada e mecanizada. Né? Então, a tecnologia vai fazendo isso. Né? Então, quando a gente aborda a natureza, a crítica dele, né, de forma tecnológica, a gente vê que as coisas se tornam úteis. Né? Então, a gente tem, essa árvore é útil ou não?
Se ela não for útil, eu simplesmente, né, abandono, corto ela fora. Né? Ela está no meio do meu caminho aqui pro progresso. E ele pensa, bem recentemente, né, esse livro é de 2020, ele está falando exatamente sobre antropoceno, né, ele é cristão mesmo, né, e ele vai falar aí sobre um pensamento planetário social. A ideia mostra, através de estudos de caso, ele mostra processos que podem ser reformulados, né, para a gente tentar, numa ótica planetária, tentar frear esses problemas tecnológicos, problemas ambientais. Esse livro. E aí, um cara que é também bem atuante, tem vários livros, infelizmente também não temos nenhum livro publicado dele, o Northcott, nenhum livro publicado dele em português, né, mas ele é dessa questão de ambiental e cristianismo, né, ele é um dos grandes nomes, inclusive ele é um dos nomes que introduziu no cristianismo, né, no pensamento cristão aí, o antropoceno, esse conceito do antropoceno, trouxe aí nos primeiros, e ele é inglês, filósofo, né, e pensa questões de lugar, ecologia, o sagrado, mudança climática e ética cristã. Então tem esses livros, esse livro aí é excelente, da esquerda, outro eu não cheguei a ler ainda, mas esse da esquerda aí, o Place, Ecology and the Sacred, é excelente, vale muito a pena. Uma pisadinha ali na visão comunitarista, que é uma visão que eu gosto muito, pois menciono também isso, né? Uma visão de soluções baseadas em comunidades, é bem legal. E aí, né, vocês devem conhecer o McGrath, ele tem aí esse livro, eu gostei muito, só me irritei que não tem notas de rodapé. Não sei como que o cara me escreve um livro acadêmico sem notas de rodapé, mas enfim, é um livro bem legal, O Reencantamento da Natureza, né? Então ele fala assim, reencantar a natureza é aceitar e valorizar as origens e os significados divinos. E então não é para ganhar um novo respeito, né, mas abrir porta para um nível mais profundo da existência, né? A gente precisa reencantar, buscar novamente a importância da natureza. Estou avançando no tempo aqui, mas tem uns pontos bem importantes aqui. E esse livro é recente, saiu agora em outubro, gente. Então, a gente só tem um livro do Wiersbe publicado aqui, que é um sobre alimentação, mas esse autor, assim, todos os livros que vocês pegarem, ele tem um sobre trabalho e tal, são livros excelentes, a gente precisa muito da leitura dele. E esse livro aí, ele está falando exatamente, fala bastante sobre antropoceno, sobre essas questões que eu tratei aqui, né? Então, ele trabalha muito com ecologia, né? É um dos temas principais dele. E caminhando já para o final, né, um autor, inclusive, que o Guilherme de Carvalho mencionou, inclusive, em uns artigos dele para a Gazeta, né, John Holton, um físico, um dos maiores climatologistas, né, aí foi primeiro presidente do IPCC, né, e tal, então bem influente, assim. Ele escreveu esse livro em 2000, também um livro recente, tá? Falando sobre global warming, e é bem legal que ele fala sobre essas questões comunitaristas, digamos assim, né? Ele fala sobre a vila global, problemas globais, mas também desafios para a comunidade. O Jacques Ellul falava uma frase que eu gosto muito, pense globalmente, haja localmente, né? Então, como que a gente também pode fazer as questões locais, né? Os indivíduos também têm um papel, né? E inclusive fala sobre mordomia ambiental nesse briefing aí, né? E aí, um cara bem influente aí, que vocês devem conhecer, que eu gostei muito dessa citação, né? Tiago, muito legal o que ele falou, né? Então, mais que apenas mordomia, é preciso a gente desenvolver uma ideia de um relacionamento pactual com a criação. Uma aliança que dirija nosso coração no cultivo de uma vida virtuosa. Uma cooperação com o Criador e com toda a comunidade da criação, da qual fazemos parte. E assim, esse aqui dava para a gente pegar essa citação e ficar falando sobre ela, e cada ponto aí que o Tiago colocou, né, é muito, muito interessante, né? A questão de, vamos pensar mordomia? Vamos, mas vamos pensar além, né? Como que a gente se relaciona de maneira pactual com a criação, questão de virtudes,
né, questão de comunidades e tal, pensar, foi muito interessante. Até que eu deixei aí, ó, gente, citação nas normas da BNT, hein? Tá? Se vocês quiserem citar, certinho, é assim que se cita, tá? Twitter é assim que se cita, ó. Estamos no Twitter. Tem regulamentação para isso? Tem norma. Tá na norma ali, tá na norma. Que legal. E aí, meus 2 últimos slides, né? Então, as soluções. Temos soluções tecnocientíficas que são boas para mitigar os problemas, né? Existem, mas não são suficientes. Temos questões educacionais também que a gente pode ver dentro das nossas igrejas, inclusive, né? Também, mas a gente precisa ter uma mudança, né, de cosmovisão. Então, é isso, gente. Então, deixa eu só colocar o último aqui, né? Concluindo esses tópicos, né, que a gente viu, que a gente pode pensar mais. Questões de mordomia. Isso eu estou falando de um ponto de vista da história da tecnologia, da filosofia da tecnologia, né? Claro, peguei ali alguns teólogos também, né? Mas são das humanidades, né? Pensar questões de mordomia, de responsabilidade, de virtudes, né? Como que são virtudes que a gente pode pensar em questões ambientais, né? Algumas que a gente já pensou de cooperação nas comunidades, como que a gente pode trabalhar, né? E pensar esse reencantamento, né? Que não tem nada de questões, até pode pensar assim, parece um negócio meio místico e tal, né? Mas de pensar de a gente ter um relacionamento realmente com a natureza, de olhar, ler aqueles poetas, né? Alguém mencionou aqui que o Tolkien tinha influência que gostava, né? Tinha uma influência ali dos caras do século XIX, né? Do William Blake, mas tem outros também, né? No século XIX aí que eram pensadores da natureza, né? Agora fugiu o nome, outros também, mas a gente pensar isso, né? Olhar a natureza de novo e ser reencantado por ela, né? Para a gente mudar realmente o nosso relacionamento com ela. Tá? Então foi alguns apontamentos, algumas ideias em construção que eu queria trazer para vocês. Desculpa passar muito do tempo aí, gente. Foi muito bom, cara, né? Muito bom. Legal demais, obrigado pela menção honrosa. Eu acho que foi legal você ter citado isso, porque vai ser um tema que eu vou desenrolar na jornada que vai ter, né, daqui a 15 dias. 15 dias, eu acho que é. Vai fazer parte da minha palestra esse tema aí do desenvolvimento de virtudes também, né? Luiz, qual é a frase que você falou que cortou aqui para mim? Pense globalmente. Como que é que você falou? Você pode repetir que bem na hora cortou aqui? Tá. Pense globalmente, haja localmente. O Elu, a frase do Elu. Que é essa ideia de comunidades. Jacques Ellul. Essa ideia de comunidades, né? Bem forte, assim, de pensar. Muitos autores têm ido para essa linha comunitarista. Né? Então, o Michael Sandel é um do cara, apesar de ele não falar sobre o meio ambiente, né? Mas é um dos grandes representantes do comunitarismo. Né? Então, McIntyre pensa dessa forma, né? Essa ideia de como que a gente pode resolver muitos dos nossos problemas que a gente tem hoje, global, inclusive, né? De maneira comunitária. Né? Então, soluções comunitárias. Com tecnologia, eu tenho uma curiosidade. Do seu ponto de vista, você acredita que a tecnologia não há mais como expandir? Porque, assim, né, a Bíblia menciona que nos últimos dias o conhecimento, a tecnologia iriam aumentar e muito. Do meu ponto de vista, minha limitação, assim, eu acredito que, por mais que seja desafio para o homem cuidar do meio ambiente e repensar suas atitudes, eu acredito que a tecnologia tem avançado muito e, pelo que eu vejo, ainda tem muito espaço para avançar. O homem é ambicioso, né? Então, assim, o que você me diz sobre isso? Qual a sua opinião? Com certeza. A gente ainda vai ter muito desenvolvimento tecnológico, né? E nem acho que todo desenvolvimento tecnológico é ruim, né? Com certeza tem muita coisa boa, muita coisa que vai surgir ainda, né? Que vai trazer solução, e tem muitos cristãos trabalhando com tecnologia, né? E acho que precisamos de mais e tal, né? Inclusive nessas áreas. Então não vejo que a gente chegou no limite, não. A gente não vai ainda desenvolver muito, né? Em várias áreas, inclusive, né? Até em questões disso, né? De sustentabilidade, de pensar às vezes, né, as tecnologias. Eu acho que aquela ideia, né?
que o ser humano tem que pensar com relação à tecnologia. Não é porque eu posso criar alguma coisa que eu deva criar, né? Então o ser humano às vezes ele tem que refrear, ou mesmo assim, né? Eu vou criar essa tecnologia, eu tenho a possibilidade de criar isso, mas vamos agir com precaução e pensar, né, bastante antes de criar essa tecnologia, né? Então a gente fica falando sobre inteligência artificial, né, e tal, vamos criar tecnologia artificial, mas a gente não pensa nas implicações, né, que está por trás disso, ou das implicações de que a gente continuar simplesmente avançando, né, no caso do tema que a gente está falando para o meio ambiente, né? Então a gente precisa pensar, né, muito antes. Então esses autores, muitos desses são chamados até de bioconservadores, né? Às vezes como até um xingamento, mas essa ideia de pensar de maneira prudente o desenvolvimento tecnológico. Não é não inventar, mas é pensar com prudência. Muita gente tem falado, né, sobre como que a gente lida com natureza, né, com criação e tal, essa mentalidade aí de progresso que vem lá de Bacon e amigos, né, de alguma forma, de domínio, que é uma interpretação do texto lá de Gênesis, interpretando a questão de domínio de uma forma equivocada, né, a gente pode colocar assim. E como que muitos teólogos, ecoteólogos, né, têm chamado a atenção para isso hoje, como que essa relação de progresso ou de domínio, do nosso papel em relação à natureza, mas de um ponto de vista teocêntrico, né, que é a visão que a gente tem que ter das escrituras e dessa cosmovisão aí, né? Qual que é o plano de Deus para a história que se desenrola, que a gente lê nas escrituras, que a gente lê ali em Gênesis relatado? É o propósito de florescimento, que não é só o nosso florescimento, né, mas é um propósito de florescimento para todas as criaturas, para toda a criação. Então é essa coisa e é interessante perceber isso também, né, de como que o texto de Gênesis se desenrola, o capítulo 1, né, como que ele se desenrola, e aí o homem chega no 6º dia, e parece que o homem é o último numa escala de importância, mas o que a gente às vezes perde, e de fato, né, o homem tem ali uma escala de importância no sentido de receber a imagem de Deus, e que nenhuma outra criatura recebe, mas o que a gente perde na leitura do texto ali, às vezes, é uma escala não de importância, mas uma escala de dependência. Né? Parece que à medida que os dias avançam, cada ser que aparece depois, né, os seres que vão sendo criados no 4º, 5º, 6º dia, tem uma escala de dependência cada vez maior. E se a gente chega no último dia, é porque nós dependemos de todo um esquema estruturado para a nossa própria existência. Né? Então, essa escala de dependência é que nos foge, porque a gente, e a nossa realidade caída, né, ela não gosta da ideia de dependência. A ideia parece que ela é oposta à nossa ideia desenvolvida de progresso. E quando a gente entende a ideia de dependência e que para que a gente possa florescer, todas as outras criaturas e os outros produtos da criação, né, floresçam também, né, aí a gente consegue perceber melhor como que a gente vai lidar com o nosso pensamento ecológico, com essa ética ecológica e econômica que estão emaranhadas, né, economia e ecologia estão juntas. É algo muito mais profundo que a gente pensa, né? Sim. É bem isso mesmo, né? E assim, como essa busca de autonomia, né, é muito forte, porque mesmo em Gênesis, né, a gente começou falando sobre Torre de Babel, né? E ali no Gênesis 11, né, exatamente que a busca do homem ser autônomo, né? E constrói não preciso, né? Demais, eu me basto por mim mesmo, né? Construo uma torre, né? E é essa ideia mesmo, né? Que o homem, ele não vê que, como alguns autores colocaram, né? Como eu coloquei aqui hoje, falam como isso é danoso, ou Charbonnet, né? Charbonneau, como isso é danoso para o próprio ser humano, né? Não só a questão ambiental. Eu vejo muitas pessoas, e eu acho que isso tá muito legal na BC, né? Na BC2 aí, que o pessoal tá falando bastante, né? Tá vindo essa temática, porque as pessoas, você vê assim, eu converso às vezes com pessoas, essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa e eu falo assim, mas por que esse tema é importante, né? E você vê assim nas nossas igrejas, essas comunidades, né? Essa noção de que é uma coisa muito além, eu não preciso discutir, eu não preciso pensar sobre isso,
né? Eu tô fazendo minha parte, aqui eu separo meu lixo aqui e tal, né? E como a gente a gente não pensa nos impactos até do nosso estilo de vida, né? Talvez a gente tenha que mudar o nosso estilo de vida pensando globalmente até, né? Viu, Luiz? Vou trazer uma curiosidade dentro dessa temática aí, que assim, é relacionada ao meio ambiente, né? De tanto que aconteceu a pandemia do Covid e ninguém se importava muito como que funciona o processo de morte, de, tipo, velório, túmulo, contaminação de chorume na terra. E com a pós-pandemia agora, né, assim, tem crescido muito a procura por cremação. E daí o que eu tenho visto muitas pessoas, a explicação da importância, eu sei que foge um pouco o tema, mas por que eu estou abordando isso? Porque justamente há uma mudança das pessoas em procurar esse tipo de serviço, justamente pensando no meio ambiente. E eu mesma era uma pessoa que eu tinha um certo assim, tabu com relação a esse tema, por questão histórica e tal. Depois você vai começar a pesquisar, você vê, puxa vida, como falta conhecimento para a gente em algumas temáticas, como a gente não é abordado alguns assuntos. Então, é um assunto assim que aborda o meio ambiente e quase não é discutido. Então isso, acho que a gente começa a pensar em várias questões, né? E a gente vê os custos do nosso estilo de vida ou das formas como a gente que a gente encaminha, né, a vida. Então, eu tenho um celular todo ano, né? O que é isso? Como que isso causa, né, pro planeta? O exemplo é o Thiago, né, que tem aí 3 celulares na vida. Eu falei desse, né? Né? Então, assim, você vê, assim, tipo, tudo, né? Tudo. Como que na verdade, a gente não tem mais condições, se a gente continuar nesse crescimento, né? Do jeito que a gente está, nesse progresso que a gente está, a gente não tem mais condições não tem recursos, né? Para alimentar, para manter isso andando. Não temos mais. Então, a gente precisa pensar mesmo, né? Bastante sobre isso. Exatamente. Alguém mais tem algum comentário, uma questão? Ei, gente, só falando rapidinho assim sobre essa questão que você estava falando, né, de como nós nos comportamos na sociedade. Aqui na Finlândia, eu tô aqui há 5 dias, assim. E, nossa, é muito impressionante o quanto eles são extremamente preocupados com essa questão ambiental, sabe? A Finlândia é um país muito pequeno, aqui em Helsinki também, Helsinki, sei lá, é menor do que Belém, né? E em todos os lugares aqui que você vai, você tem que separar o seu lixo, sabe? Tem isso é uma coisa muito forte. Então, por exemplo, se você não fizer isso, você é multado, né? Existem leis que são instituídas e são facilmente né, seguidas pelo povo, pela população, pensadas nisso, sabe? Então, obviamente a gente está falando de um país desenvolvido e tudo mais, mas é impressionante o quanto isso reflete numa sociedade bem equilibrada nesse sentido, né, de que você faz parte de algo. Então, por exemplo, aqui eles têm muitas lojas de segunda mão, né, brechó. Enquanto no Brasil, por exemplo, essa moda ainda está começando, né, esse sistema de venda, de troca e tudo mais, aqui é uma coisa muito bem estabelecida e você vê pessoas que ganham muito bem comprando nessas lojas, sabe? E o pensamento deles não é de, eu vou economizar com isso, mas na verdade é de, se eu estou comprando isso que alguém já usou, eu vou estar economizando água, eu vou estar economizando luz, eu vou estar economizando toda uma série de coisas, porque aquilo vai ser repassado para as próximas pessoas, né? Então, eu vou estar usando um determinado objeto sem que ele gaste muito mais para a produção de um novo.
né? Então eles têm muito essa visão e eu tô achando isso impressionante, né? Porque não tem essa distinção assim de eu sou rico e por isso eu faço isso, eu sou pobre e por isso eu compro em brechó. Na verdade, todo mundo tem esse pensamento igual porque eles estão pensando no bem maior, sabe? Excelente. Você me deu mais um motivo para eu comprar em brechó agora. Exatamente, né? Eu fico super empolgada com isso. Aí não é só para economizar dinheiro, é para economizar água e energia. Então, é isso que eu achei interessante, porque quando a gente, pelo menos eu tinha essa visão, né? De que, vou comprar em brechó porque eu quero economizar. Mas, na verdade, é toda várias outras variáveis que influenciam muito nisso, né? Um exemplo de como que a nossa cultura, o buraco é mais embaixo, né? Eu estava aqui, a gente tem as nossas crianças na escola aqui, elas estão muito novas, então é aquela roupa que com menos de um ano você já perdeu o tamanho, você precisa de uma nova. Sim. Mas aí a escolinha que os meus estudam, né? Que eles vão, a própria diretora, ela recebe uniformes já usados e ela repassa para pais que estão precisando. Sim, ela faz isso tranquilamente. A gente já recebeu muito uniforme usado. É uma bênção isso, é uma maravilha. E aí a gente se esforça assim, para sempre ter o uniforme em boas condições, lavar, deixar bem limpinho, né? Porque uma hora a gente vai passar para frente. Aí a gente estava conversando um dia com pais de outro coleguinha, assim, a gente encontra na porta da escola. Aí ele falou, nossa, é difícil, né? Às vezes a criança está com a roupa tão suja e a gente tem um trabalho para limpar e tal. Eu falei, eu não lavo não. Se quando tiver muito sujo, eu pego e jogo fora. Essa é uma mentalidade, tipo, porque a pessoa, aí qual que é a lógica? A pessoa, ela tá imersa num sistema onde ela trabalha o dia inteiro, ela não tem tempo de se dedicar para lavar a roupa do filho de forma adequada, e aí, por causa disso, ela prefere continuar sujando, aí com pouco tempo aquilo descarta, você adquire. Então, é uma escala, né, de problemas que está envolvido em como que a pessoa conduz a vida. É o que o Lucas falou lá no chat, né? É o estilo de vida que a gente está imerso. E o estilo de vida que a gente está imerso vai impactar no resto tudo. E a falta de crítica, né? De como que... A importância da educação ambiental, né? De pensar justamente nisso, refletir, de trazer isso desde pequeno, porque abordado. Né? A educação ambiental não é uma coisa que você tenha, por exemplo, eu dou aula, né, de ciências, biologia, você tem uma noção que você passa, mas você vai trabalhando junto com outros conteúdos, você não aborda exclusivamente isso. Isso é uma temática transversal na educação e que deveria ser dada muito mais ênfase, não só para esse tema, mas outros temas, porque hoje, principalmente, a gente vê assim que, né, o desmatamento, a própria, como foi abordado, como o Luiz falou, né, ao mesmo tempo que a tecnologia avança, o progresso avança, com ele vem os problemas, né, como ele mostrou, vem as mazelas, e nessa situação toda, o ser humano não está disposto a mudar os seus hábitos para um benefício de algo maior. E assim, tá? Interações possam existir coisas que nós destruímos e que talvez eles não venham ter. Então a gente precisa deixar de falar com isso. E é interessante assim, a gente repensar. E é difícil para a gente mesmo ter atitude. Né? É difícil para a gente ter atitudes de mudar os nossos hábitos. Né? Até de focar, de ter essas leituras que precisa e repensar. É difícil. Você falou um negócio muito importante, Fernando, que esse tema de educação ambiental, ele é transversal, né, e é muito curioso, porque se a gente parar para pensar, a gente fala de educação ambiental nas escolas, pelo menos desde a década de 90, que eu estava no primário na década de 90, e a gente falava sobre isso. Mas a gente chegou hoje, 30 anos depois, e o que a educação ambiental que veio anterior passou para essa geração, né, e como que a gente, de fato, precisa ampliar isso de forma transversal para outras formas de a gente enxergar o mundo, para construir
a gente integrar conhecimento, né? Aí a gente separa muito. Eu conheço tanta gente que tem uma vida totalmente não sustentável, assim, fazendo absurdos, igual isso aí, né? Descartar roupas. Mas chega na hora do planeta, aquilo é meio religioso, assim, não a hora do planeta, vamos desligar todas as coisas. Eu conheço gente que faz isso, eu falo, meu Deus, o que você faz durante a hora do planeta? Se durante essa hora você realmente parar para refletir e criticar algumas coisas da sua vida, já mudaria alguma coisa. Mas o que essas pessoas fazem na hora do planeta? Elas desligam a luz, abrem um vinho e estão lá falando sobre coisas totalmente aleatórias, sabe? Para esperar aquela hora passar. É uma questão de mudança de hábitos. Agora você mencionou isso aí, eu lembrei, né, no Céu que Você Ama, lá do James Smith, né, que ele fala assim, eu estava lendo um livro sobre alimentação saudável no McDonald's. Sabe assim, negócio assim. Né? E é isso que acontece, bem isso que você falou. Quer dizer, não adianta a gente pegar e a gente precisa hábitos, né? Fazer até hábitos de mudança, né? De pensar, refletir sobre isso e começar a mudar, né? Começar a mudar. Mas eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade, porque são pequenos atos, mas também mudar a mentalidade de coisas grandes também, né? De coisas de consumo, né, de a gente pegar e pressionar por questões de leis e tal, né, porque às vezes a gente fica assim, né, na nossa só, né, nosso individualismo, a gente, aqui, eu estou fazendo a minha parte, mas a gente, ou estou fazendo o mínimo, né, possível, mas a gente não se toca o quão grande a nossa pegada, né, de problemas ambientais né. Eu acho que o ponto cego que a gente tem é justamente compreender isso à luz do reino de Deus. É como fazer esse link, porque esse link não está fechado. Parece que para muitos existe a vida do reino de Deus, e essa visão sustentável é uma das vias para viver como viver no reino de Deus. Ou mas não, outras vias... Talvez, às vezes não, às vezes é coisa de... É coisa de comunista também, isso aí. Tá bom? Então, pois é. Então, aí você tem outras formas também de viver no reino de Deus. Tem a forma do progresso contínuo, você tem a forma capitalista, você tem a forma comunista e tal. Então, parece que para muitas pessoas existem várias opções de como viver o reino de Deus. E a visão da sustentabilidade é só mais uma. Eu posso escolher ela ou não. Posso optar. E talvez seja esse o gap que precisa ser preenchido, talvez, e isso depende das nossas igrejas, do nosso ensino teológico, de como que a gente está transmitindo isso. Então, realmente, tem um problema aí para a gente tratar. Graças a Deus que a gente está começando a tratar dele, né? Assim, antes tarde do que nunca. Não antes tarde não, né? Não significa que não estava sendo tratado antes. Como você falou aí, né? O Guilherme falou também lá do Francis Schaeffer na palestra dele, desde a década de 50, pelo menos, tem gente falando sobre isso. Mas é bom chegar a isso de forma mais enfática em algum momento, né, pra gente. Sim. E vamos continuando. É isso aí.